Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que hoje vai refletir sobre a década de 70, quando as liberdades democráticas estavam sufocadas e a imprensa estava amordaçada. Pois foi aí que surge uma espécie de atitude política no campo do jornalismo, a imprensa alternativa, mas também outras modalidades de protesto político, até mesmo com a música e o carnaval, o famoso bloco do Pacotão. Essa experiência se deu aqui em Brasília. E é sobre essa experiência que acaba de ser lançado um livro chamado Jornal da Década de 70, de autoria do jornalista Antônio de Pada Gurgel, que está aqui conosco. Aqui, duas boas-vindas. Obrigado pela presença, Padu. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar presente aqui à TV Senado, a maneira amiga com que eu sou recebido sempre aqui. Quero agradecer a você. Mas, Gurgel, o seu livro, que já é uma nova versão sobre tantos outros livros, tocando o movimento estudantil, histórias da política, questões eleitorais, e esse mais recente fala, pelo menos, de duas experiências aqui de Brasília, onde o sufoco, né, a censura, a restrição às liberdades democráticas eram muito fortes, muito notáveis, e é o caso da Tribo e do jornal Cidade Livre. Você participou dessas experiências? Participei. É importante situar essas duas experiências num contexto mais amplo, que foi, como você falou logo no início, o período de exceção, o período que houve o verdadeiro endurecimento do regime. A verdadeira implantação da ditadura ocorreu com a decretação do ato institucional número 5, que foi em dezembro de 1968. E a partir do AI-5 houve uma paralisação total de todos os movimentos da sociedade, todos os movimentos políticos da sociedade que não fossem de apoio ao regime militar. Então, havia uma repressão muito violenta, reunião de 3 pessoas já era suspeito. Então, ficou nesse marasmo até setembro de 1969. E em setembro de 69, na mesma semana, aconteceram 2 coisas marcantes. Uma foi o sequestro do embaixador americano. E na mesma semana foi o início da circulação do Pasquim. O Pasquim que se tornou o pai da imprensa alternativa, o precursor, né, fica melhor, o precursor dos jornais chamados nanicos. Começou a circular no Rio de Janeiro e na esteira do Pasquim foram criados inúmeros jornais alternativos. Tinha esse nome de nanico, em primeiro lugar, porque era em tamanho tabloide, enquanto os jornais convencionais eram no tamanho standard, estilo jornalão. E eram nanicos também porque a tiragem deles normalmente era pequena. Também porque as finanças eram... e as finanças... curtinhas, né? Muito... nanicas. Muito nanicas, E então, portanto, esse movimento da imprensa, ele surge num contexto de contestação. E no caso Candango, esse nome, A Tribo, o nome Cidade Livre é porque é a cidade que deu origem a Brasília, né? Mas tinha uma outra conotação também, por causa do livre, né? Ah, sim. Mas a Cidade Livre foi no final. Aqui em Brasília, mas aí você ia perguntando... Não, a questão, o nome como surge, A Tribo... Ah, sei. Não, A Tribo é o seguinte, na verdade nós ficamos 6 meses para escolher esse nome. 6 meses? Eram reuniões e mais reuniões, que nem sempre primavam pela objetividade, né? Então, desde Lobo-Guará até, enfim, houve uma gama imensa de nomes sugeridos e até que finalmente a gente tem que se fixar em um e ponto final. Então, o que mais representou o movimento, porque o jornal ele não era apenas um jornal, ele representava um movimento que havia nos gramados de Brasília. As pessoas se reuniam, os jovens se reuniam, conversar, tocar música,
às vezes jogar capoeira, enfim, beber vinho, etc. Então, havia essa movimentação, mas não havia uma expressão para esse pessoal, para essa tribo, entendeu? E então, no fim, acabou ficando esse nome tribo, representando esse grupo de jovens que rebeldes, que se vestiam de maneira diferente, que usavam cabelos grandes, os rapazes. Mas a gente olhando aqui o livro, né, por ele pode-se perceber que a linha editorial da tribo era, digamos assim, bastante eclética, né? Na verdade, não havia linha editorial. A gente reuniu o material, as pessoas que estavam envolvidas e que ficavam em torno do jornal produziram alguns materiais, alguns textos, poemas e outros tipos de texto. E na primeira edição, nós publicamos na página 2, bom, primeiro que a primeira página não tinha uma só palavra, só tinha o nome do jornal. Aquilo já era um contraponto absoluto em relação aos jornais convencionais da época, que eram todos cheios de letras. Né? Um jornal sem palavras. Então, o nosso jornal é sem letras. Palavras. Sem letras, mas com palavras. Com palavras. Mas então a capa só tinha o nome do jornal. E na página 2 tinha um poema chamado Nova Liberdade. Na página 3 tinha uma entrevista com Lúcio Costa, que nos recebeu muito bem. Nós saímos de Brasília num corcel. Cor de mel. Num corcel branco. De um jornalista, de um estudante de jornalismo. Todos nós éramos estudantes de jornalismo, estávamos na faixa de 19, 20 anos. E então descemos nesse corcel para o Rio, foi uma viagem, uma aventura, estava chovendo muito. Lúcio Costa, direção Lúcio Costa. Exatamente. Chegamos lá na casa do Lúcio Costa, ele nos recebeu de braços abertos, falando: se vocês são da tribo, então eu sou o pajé. Aí a entrevista transcorreu num clima legal e tudo. E nessa mesma edição tinha um poema de Mao Tse Tung, tinha um ensaio elétrico filosófico, seja lá o que isso signifique, mas na verdade era um estudo sobre histórias em quadrinhos, do Humberto Brasiliense, e outras coisas mais. E na hora do fechamento, juntou todo mundo lá, cada um com um pincel atômico na mão e tudo, e as pessoas que tinham vontade desenhavam alguma coisa, escreviam alguma coisa. Enfim, não tinha era um jornal, digamos, sem muitas formalidades. E o jornal Cidade Livre já tinha uma diferença em relação à tribo? Assim? Aí já é outra história. Já tem um projeto editorial mais claro. A tribo ela foi feita em 72. Como eu falei, a gente tinha 19, 20 anos, estávamos entrando no curso de jornalismo, enquanto que a Cidade Livre começou a circular em 77, quando nós todos já éramos jornalistas formados. No primeiro caso, a asfixia política era muito forte. Muito maior. Em 77, o movimento estudantil já tinha levantado a cabeça novamente. Exatamente. Estava naquele período de abertura, né? No governo Geisel, quase final do governo Geisel. Lenta, gradual. E segura. Segura, né? Mais segura, às vezes, do que gradual. Né? Aliás, eu acho que o grande divisor de águas nesse processo todo foi a morte do Vladimir Herzog. Né? 75. A partir daí, logo depois do Manuel Fiel Filho, as torturas praticamente, pelo menos pelo que se sabe, foram paralisadas como política de Estado, porque até então era... Mas, enfim, houve uma abertura maior. Então, nesse contexto que a tribo veio. E era interessante, porque, inclusive, em 77, 78, acabou a censura, mas permaneceu a autocensura, porque as grandes empresas jornalísticas, elas não queriam desagradar o regime, porque, ao contrário do que se verifica hoje, a economia do país não dava suporte publicitário para as publicações. Então, todos os jornais praticamente dependiam de anúncio do governo. E o Cidade Livre sofreu ação de censura diretamente? Não. No Cidade Livre, a gente publicava matérias que os jornais onde a gente trabalhava não queriam publicar. Entendeu? Não tinha espaço. Então, por exemplo, não interessava para a grande imprensa discutir a questão indígena, por exemplo. Entendeu? E nós discutíamos a questão indígena. Por exemplo, a questão do voto direto,
tem várias matérias, a Cidade Livre ela se engajou diretamente na luta por eleições em Brasília, por exemplo. Eu vejo aqui que a participação de jornalistas como Eliane Cantanhede, Mervel Pereira, Tereza Cruvinel, eles participaram dessa experiência também? Não, a Eliane participava. O Merval, ele era o presidente do primeiro comitê de imprensa do Palácio do Planalto. Uhum. Porque o que havia no período mais duro do regime é que havia jornalistas no Palácio do Planalto, mas não tinha notícia. Ninguém dava notícia, ninguém falava, ninguém dava entrevista, entendeu? O papel dos assessores de imprensa era justamente bloquear o acesso dos jornalistas à coisa. Era sempre nota oficial, aquele negócio todo. Então, os jornalistas se organizaram num comitê de imprensa para poder ter uma voz, uma articulação direta, reivindicando o acesso às fontes de informação e à própria informação. Então, era uma coisa paralela, porque esse livro, Jornal da década de 70, ele é jornal da década de 70 por vários motivos. Primeiro, porque ele reproduz jornais que foram publicados na década de 70. Segundo, porque ele é também um retrato, um registro dos fatos mais importantes da década de 70. Inclusive, nós reproduzimos aí páginas de uma publicação que o Jornal do Brasil lançou no ano 2000, chamada Jornal do Século. Então, nós reproduzimos as páginas do Jornal do Século referente à década de 70. Então, todos os fatos mais importantes que aconteceram no Brasil e no mundo estão mencionados aí, alguns com mais destaque e outros com menos destaque. E houve também um episódio muito importante nessa década de 70, que foi uma greve da Universidade de Brasília, em 77, que coincidiu com uma disputa muito forte pela sucessão do presidente Geisel. Era a luta entre o general Silvio Frota, o general Hugo Abreu, e acabou resultando na escolha do general para presidente-general João Batista Figueiredo. Então, em razão disso, a greve teve um alcance, um destaque nacional. Qual era o contexto? Uma das coisas que nós registramos também, como um jornal da década de 70, foi a rearticulação do movimento estudantil, que também ficou paralisado a partir do AI-5. E só começa a se rearticular em 74. Em vários estados do Brasil. E no caso de Brasília, em 1974, foi criado um diretório universitário, que não era um diretório central dos estudantes, mas era um diretório que tinha atribuições muito restritas, mas, de qualquer maneira, era uma entidade que representava os estudantes. E essa rearticulação do movimento estudantil teve seu momento culminante em 1977. E especialmente em Brasília, porque havia, o dia 19 de maio, se não me engano, foi definido como Dia Nacional de Luta. Em todas as universidades do Brasil houve manifestações tranquilamente. Mas em Brasília, o então reitor, José Carlos Azevedo, capitão de mar e guerra, ele resolveu reprimir essa manifestação, ao contrário do que aconteceu em todos os outros estados do Brasil. E, inclusive, publicou uma lista de pessoas, de alunos que seriam expulsos, uns suspensos, outros expulsos, por causa daquela manifestação. E isso gerou, dentro da universidade, um sentimento de revolta muito grande, porque pelos jornais, a gente sabia que em todos os estados do Brasil houve manifestação naquele Dia Nacional de Luta e não houve nenhum tipo de represália. Então, realmente, essa situação de rebeldia foi se fermentando cada vez mais, o reitor endurecendo cada vez mais, sem admitir diálogo nem nada, e isso acabou resultando numa greve geral. Mesmo para as pessoas que estavam envolvidas nesse processo, foi uma surpresa a gente conseguir uma paralisação naquele nível, com mais de 98% das aulas paralisadas. Agora, esse fato e outros fatos também, à luz do que hoje nós podemos observar, né,
Como é que você reflete sobre aquela experiência total da imprensa nanica, a imprensa alternativa, e para hoje, que existem as possibilidades, digamos, de um debate sem restrições de temas, mas, não obstante, não há um jornalismo popular ainda de grande expressão em prática no Brasil. Por quê? Olha, a partir da década de 60, no final da década de 50, começo da década de 60, quando Marshall McLuhan cunhou aquela expressão aldeia global e que teve início esse processo de globalização da economia e de outros setores da atividade humana, os jornais, como veículos de ideias, como o fórum de debate, eles foram perdendo essa característica e se transformaram cada vez mais em empresas jornalísticas. E logo depois, com a criação das redes também. E as empresas jornalísticas, elas, em grande parte, elas trabalham com foco no leitor. Então, elas publicam as matérias, elas não têm um interesse assim, de veicular ideias ou crenças religiosas. É bom lembrar que o primeiro material impresso foi uma Bíblia. E depois muitos dos jornais que surgiram no decorrer da história representavam ou grupos ideológicos, ou partidos políticos, ou crenças religiosas. Agora, exatamente por essa situação política que é curioso observar essa espécie de paradoxo. Por exemplo, as forças políticas que naquela época faziam a imprensa alternativa, hoje, em boa medida, encontram-se no poder. E nós não vemos hoje a existência de um jornalismo, embora essas forças políticas sejam alvo até de críticas de boa parte da imprensa constituída. Não é um paradoxo interessante? Nada mais parecido com um conservador do que um liberal no poder. Bom, eu queria agradecer a presença aqui no programa Cidadania do jornalista Antônio de Pada Gurgel, autor desse livro O Jornal da Década de 70, contando para nós histórias interessantíssimas da experiência da imprensa alternativa na década de 70, sobretudo aqui em Brasília, né, e também de expressões como o pacotão. Né? Não deu para falar sobre o pacotão. Acabamos não falando. Uma frase sobre o pacotão. O pacotão foi um... não sei, uma frase é muito pouco. Uma reverência política ou uma política da irreverência? As duas coisas. E, por exemplo, o primeiro hino foi sobre o Ayatollah, né? Agora, com todas as segundas intenções que isso pode trazer, né? Bom, Jornal da Década de 70, editora... Protexto. Editora Protexto. Está aí na sua telinha aí, o site, né? Antônio de Pada Gurgel, muito obrigado pela sua presença aqui. Estaremos aí aguardando as novas publicações. Eu sei que você vai continuar nessa trilha. Obrigado pela presença. Obrigado. A vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Se quiserem baixar esse ou outros programas daqui da TV Senado, olha aí na tela uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br/TV. Até o próximo Cidadania. Tchau.